Oxandrolona é o hormônio esteroide mais seguro que existe. Renato Cariani virou réu por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Por isso que eu falo pra vocês, não tomem bomba. A média majoritária sempre foi de R$1 milhão mês. E tudo com PLR, né? Tudo com o que a gente chama de PLR, Private Label Rights. Explica pra galera, quem não sabe, o que é PLR. Mentira! São produtos que obviamente não funcionam. É um golpe. Me dá essa voz! Cara, se a menina não toma o teu leite, ela não te respeita. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. A modernidade envenenou a mente dos homens. Tudo se tornou uma busca doentia por dinheiro, mulheres e músculos. E isso criou homens orgulhosos, vaidosos e vazios. Homens que não se importam de prometer dinheiro rápido no digital para desesperados, se isso permitir que eles continuem andando de carrões. Homens que acreditam que infartos, suicídios e a incapacidade de ter filhos é um preço justo a ser pago pelos músculos construídos à base de bomba. Homens que possuem um cérebro apodrecido por vídeos curtos, faculdades marxistas, jornais mentirosos e conteúdos pornográficos. E homens que se acham os maiores machões por serem capazes de manipular mulheres inocentes até que elas se tornem os seus depósitos de esperma. Me diga, foi isso que Deus planejou para você? Eu acredito que não. E a boa notícia é que existe uma cura para isso, o retorno às virtudes clássicas. Existiu no passado homens que revolucionaram as suas épocas, homens que esculpiram físicos fortes, saudáveis e bonitos em uma época onde não existiam anabolizantes, homens que construíram negócios que transformaram a vida de milhões para melhor, homens que construíram grandes obras, pintaram quadros lindos e esculpiram estátuas admiráveis, os quais até os dias de hoje deixam pessoas de queixo no chão. Homens que não eram corruptos, gananciosos e vaidosos, mas sim honrados, prósperos e fortes. Esses eram os homens clássicos. E eu acredito que a filosofia de vida desses homens é uma cura para o que a modernidade fez com os homens. Bom, olha a sua volta, na internet, nas empresas, nas faculdades, e me diga, que tipo de homem a modernidade criou? Homens que são fracos, barrigudos, estão viciados em bomba, usam vestidos, nunca leram um livro, sonham em ganhar grana fácil na internet e são escravizados por redes sociais, jogos de azar e mulheres nuas digitais. Esse é o nosso glorioso homem moderno. E se você não quer ficar igual a ele, você precisa fazer o que ele não faz. Você precisa escolher os livros no lugar das redes sociais. Você precisa escolher o caminho mais longo de enriquecer com honestidade. Você precisa escolher a honra de permanecer natural no lugar do atalho da bomba. E você precisa ser homem o suficiente para ter a coragem de botar um anel na mão da mulher que você ama. E assim, nós saberemos que você está no caminho de se tornar um homem clássico. Um homem que desenvolve todas as áreas da sua vida em equilíbrio, com um corpo forte, bonito e saudável. Uma mente inteligente, calma e disciplinada. Uma conta bancária próspera, fruto do seu propósito. Um amor com uma mulher que te ajuda a ficar melhor. E uma alma pura, conectada à verdade e guiada por Deus. Esses são os valores do homem clássico. Foram esses princípios eternos que os maiores homens clássicos que já pisaram na Terra seguiram para construir vidas épicas. Esses valores criaram o Platão, um dos maiores filósofos que já viveu, que defendia a virtude, a bondade e a justiça, mas que também era famoso por ter ombros gigantes. E é por isso que eu gosto de chamar ele de Ombrão no lugar de Platão. Esses valores também criaram o Leonardo da Vinci, um mestre na arte da pintura, da anatomia, da filosofia e da matemática, mas que também praticava esgrima, natação e era admirado por sua força ao ser capaz de entortar ferraduras de cavalo com as suas próprias mãos. E esses valores criaram o Tiradentes, um grande exemplo de homem clássico brasileiro que foi enforcado por lutar contra a alta cobrança de impostos da coroa portuguesa sobre o ouro mineiro. E um detalhe interessante sobre isso é o seguinte:
O Sr. Tiradentes foi morto porque ele se revoltou contra o imposto português de 20% sobre o ouro de Minas Gerais, o qual era chamado de o quinto. Algo que eu pagaria hoje com um sorrisão no rosto, porque o meu lindo governo brasileiro me taxa em absurdos 40%. Mas esse vídeo aqui não é para te deixar com raiva dos políticos. Esse vídeo é para te fazer ficar com raiva da sua situação atual. Nós estamos enfrentando uma epidemia de obesidade, ansiedade e falta de propósito. Nós passamos cada vez menos tempo com livros e cada vez mais tempo no celular. Grande parte dos homens odeiam os seus trabalhos, mal ganham dinheiro para conseguir pagar o supermercado, e a última mulher que eles falaram em suas vidas foi em um joguinho online. Então, para escapar desse inferno, esses homens desesperados se distraem com vídeos curtos, apostas online, jornais mentirosos, mulheres nuas virtuais e papo furado no WhatsApp. Então, por favor, fique com raiva, mas não dos políticos, das prostitutas digitais e dos gurus mentirosos do Instagram. Fique bravo com a sua versão atual. Fique bravo por deixar o seu corpo nas mãos dos homens que usam bomba. Fique bravo por deixar sua mente ser lavada por vídeos curtos, mentiras e pornografia. Fique bravo por deixar o seu sonho de construir riqueza no digital nas mãos de homens que construíram suas riquezas sobre o sangue de outras pessoas. Fique bravo por dar ouvidos aos coaches de sedução que tratam mulheres igual a lixo. E fique bravo por ter abandonado o que Deus sempre quis para você desde o princípio da sua existência. Um corpo saudável, uma mente disciplinada, uma vida próspera, uma mulher amada e o mais importante, uma alma salva com nosso Senhor Jesus Cristo. Você só não pode começar a apontar dedos na sua vida, porque o seu poder vai para onde você aponta o dedo. Se você aponta o dedo para o governo, ele tem o poder. Se você aponta o dedo para o seu chefe, ele tem o poder. Se você aponta o dedo para sua mulher, ela tem o poder. Então, aponte o dedo para o próprio peito. Absorva a responsabilidade pela sua vida. E assim você vai ganhar o poder para poder mudar. Então, agora que você conhece os inimigos, você também pode derrotá-los. E nesse vídeo eu vou te ajudar nessa batalha com duas promessas. Primeiro, eu vou te mostrar qual é a origem do homem clássico. Porque se você não conhecer as suas raízes, a árvore do seu progresso se torna fraca. E o melhor caminho para se tornar um homem mais forte, mais inteligente e mais próspero é imitando as lições dos maiores homens clássicos da história. E na segunda parte desse vídeo, eu vou te dar um sistema prático para transformar corpo, mente, grana, amor e alma com apenas 3 horas de investimento por dia. E se você não tem 3 horas por dia para investir nisso, você pode reduzir esse sistema para 90 minutos por dia. Ou você pode apagar o TikTok e o Instagram do seu celular. E você vai descobrir de uma hora para outra que você tem 3 horas extras por dia para poder progredir. Então, antes de começar, eu tenho um aviso rápido para você de 10 segundos. A Black do Homem Clássico está no ar. 75% de desconto em todos os meus produtos, mais uma mentoria grátis comigo. Se você quiser aproveitar, veja o primeiro link aqui na descrição. Aviso feito, vamos começar. 1. A história do homem clássico. Como os maiores heróis da história foram moldados. Sócrates, Platão, Aristóteles. Eu aposto que você já ouviu falar desses caras, certo? E existe uma razão para isso. Eles são os 3 pilares nucleares da filosofia grega. E os seus ensinamentos ecoam até os dias de hoje no direito, na educação e na moral. Bom, veja o exemplo do Sr. Sócrates. Ele era reconhecido como o homem mais sábio da Grécia, porque ele era humilde o suficiente para admitir que não sabia de nada. Ele defendia suas ideias nas praças públicas com coragem, debatendo contra os filósofos sofistas que eram mentirosos relativistas. Ele escolheu beber veneno no lugar de negar a verdade dos seus ensinamentos. E ele ainda disse que era uma vergonha para todo homem envelhecer sem botar o shape. E esse é o equilíbrio clássico no desenvolvimento das virtudes masculinas. Um corpo com força que leva a uma mente com disciplina que leva a uma alma com virtude. E você pode estar se perguntando, mas como que eu posso construir essas virtudes? Bom, existem 3 palavras gregas que mostram o caminho. Primeiro, vamos falar da kalokagatia. Essa palavra é a combinação de duas. Kalos, que significa belo, e agathos, que significa bom.
O ideal de homem clássico grego envolvia a construção da beleza exterior e da bondade interior. Eles sabiam que era impossível ser um fraco sábio ou um forte inteligente. Então, eles trabalhavam mente e corpo juntos, por meio do exercício e do estudo. O intelecto nunca era sacrificado pelo shape, e o shape nunca era construído te deixando burro. Corpo e mente são um só, e eles deveriam ser fortalecidos em união. Algo que envolve esforço, disciplina e a capacidade de fracassar inúmeras vezes. O que nos leva à segunda virtude, areté. Areté significa busca por excelência em todas as áreas da vida em equilíbrio. Significava que você precisava ser um guerreiro corajoso e também um intelectual disciplinado, como o Sr. Tucídides fala aqui de uma forma poderosa. A sociedade que separa seus guerreiros de seus intelectuais terá suas batalhas travadas por idiotas e as suas cidades governadas por covardes. E a excelência não era aplicada somente em coisas grandes, como guerras e debates. A excelência era vista como um hábito diário. Era estudar um livro mesmo quando você estava cansado. Era realizar um outro treino físico, mesmo quando você estava dolorido. E era continuar lutando, mesmo quando as adversidades da vida te davam um soco na cara. Bom, o Sr. Marco Aurélio, que foi um dos maiores imperadores de Roma, buscava a areté sempre contemplando a brevidade da sua vida. Ele dizia o seguinte: você pode morrer a qualquer momento, deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Para ele, viver uma vida sem excelência era o mesmo que já estar morto. Como dizia o Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida onde você se entrega à preguiça, à ignorância, à mentira, à ganância e aos prazeres vazios da carne seria uma vida que seria melhor não ter sido vivida. E por fim, chegamos ao último valor, virtus, o qual nasceu em Roma pela influência grega e significava a busca masculina pela virtude. Mas essa aí não é a virtude que temos hoje de ser bonzinho e fazer carinho em plantas. Para os romanos, virtude significava literalmente ser macho. E essa não é a masculinidade tóxica que cria calafrios nas cabeludas axilas de feministas. Essa é a masculinidade da coragem, de dar sua vida por algo que é maior do que você. É a masculinidade da honra, de cumprir as promessas que você fez aos seus irmãos. E é a masculinidade de ser um provedor e um protetor para sua mulher e os seus filhos. E eu sei que isso pode até parecer loucura hoje em dia, mas o problema da modernidade não é o excesso de masculinidade, mas sim a falta dela. Veja, os ladrões, os corruptos e os agressores apenas cresceram devido ao silêncio dos homens bons. Então, nós não precisamos de menos masculinidade, nós precisamos de mais masculinidade. Porque quanto mais masculinidade nós temos, mais honra, justiça, proteção, coragem, lealdade, progresso e segurança nós também temos. São os homens fracos que roubam, oprimem e violentam as pessoas. E nós precisamos de homens fortes que protejam, amem e honrem as pessoas para que eles possam acabar com esses homens fracos. E de acordo com os gregos, o primeiro passo para sair de um menino para um homem era aprender a se controlar. Bom, por que você acha que as estátuas gregas eram feitas com corpos fortes e pipis pequenos? Porque isso demonstrava o completo controle da mente sobre a disciplina física e o impulso sexual, algo que era visto como essencial para se tornar um homem. E cada vez menos garotos possuem esse controle hoje em dia. E como resultado, nós temos meninos de 25 anos que são escravos de sexo casual, doces, videogame, cerveja, maconha, Netflix e mulheres digitais nuas. Bom, então até aqui nós vimos que os gregos e os romanos valorizavam a beleza exterior, a bondade interior, a excelência e a masculinidade. Mas de onde que surgiu essa ideia de equilíbrio entre todas as áreas? Bom, isso nos leva à palavra pedia e encyclios, onde encyclos significava a busca por um estudo amplo que abordava muitas áreas, e pedia significava o equilíbrio sobre o desenvolvimento humano, onde você deveria aprender a ser forte, sábio e bom para poder se tornar o cidadão ideal. E se você juntar a palavra encyclos e a palavra pedia, você chega na palavra enciclopédia, onde você poderia explorar o conhecimento de todas as áreas: direito, história, medicina, exercícios, matemática.
Mas não precisa ficar preocupado não, você não precisa virar uma enciclopédia humana para poder se tornar um homem clássico. Mas eu acredito que você precisa de equilíbrio. Você precisa não só fortalecer o seu físico com exercícios, mas também aprofundar suas ideias com os livros clássicos, progredir a sua riqueza com excelência e cuidar daqueles que você ama com masculinidade. Bom, agora que nós falamos dos gregos e dos romanos, nós podemos avançar 1500 anos no futuro, para uma época que reviveu as ideias clássicas e criou homens extraordinários, o Renascimento. Após alguns séculos de domínio da igreja, onde você só poderia pensar, ler e fazer o que os padres comandavam, alguns homens se rebelaram contra isso e buscaram reviver os valores clássicos, o que deu origem ao humanismo, um novo movimento no qual o domínio de várias áreas de conhecimento era visto como essencial na formação humana. Ou seja, o inteligente não era mais apenas o físico ou o matemático, mas sim aquele que dominava vários assuntos ao mesmo tempo. E o maior expoente dessa época, conhecido por vários hoje em dia, era o Leonardo da Vinci, que era pintor, escultor, inventor, cientista, arquiteto, engenheiro, anatomista, matemática, um tanto de coisa. Agora, eu acredito que nós estamos vivendo um segundo renascimento, o renascimento digital. Muitos homens estão acordando na Matrix e estão finalmente percebendo o quanto o governo, as redes sociais, as faculdades, as indústrias alimentícias e farmacêuticas estão destruindo a vida de milhões de pessoas. E a resposta que nós podemos dar a isso é a mesma resposta que os gênios do Renascimento deram. Nós temos que reviver o homem clássico. Nós temos que construir saúde, inteligência, prosperidade, amor e fé para podermos pegar de volta o que o governo, os gurus, a pornografia e as redes sociais tomaram de nós. E temos que fazer isso sem virarmos escravos da vaidade do corpo, do orgulho do intelecto, da ganância da riqueza e da luxúria da carne. Bom, o equilíbrio na construção de todas as áreas da vida foi algo que eu sempre busquei. Eu lembro que eu não queria ser um bombado gigantesco que é capaz de treinar por 2 horas, mas não é capaz de estudar por 20 minutos. E eu também não queria ser um cara super inteligente que é capaz de citar Platão de cabeça, mas que não consegue fazer uma barra com seu próprio peso. E por fim, eu não queria me tornar forte e ficar mais inteligente e acabar frustrado com o meu dinheiro, trabalhando em um lugar que eu odiava, ouvindo abobrinhas de um chefe burro, sem um pingo de confiança para falar com mulheres, ansioso, estressado e longe de Deus. Eu sempre quis ser um homem que tem todas as partes da vida no 90%. O homem que sabe fazer um supino, ler um livro, crescer no negócio, vender, escrever, falar bem, cortejar uma dama, defender sua fé, cozinhar, tocar violão, falar 3 línguas, controlar suas emoções, lutar e ficar sozinho sem sofrer. Esse é o ideal de homem clássico que eu estou buscando na minha vida. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você consegue adivinhar o que todos os homens clássicos tinham em comum? E não é ter nascido em um berço de ouro, porque o filósofo Epiteto, um dos maiores estoicos, começou a sua vida sendo um escravo. E também não é ter um QI acima da média, porque o rei Davi era só um pastor de ovelhas ignorante, antes de derrotar o gigante Golias. E pode apostar que não é beleza física, porque o senhor Sócrates era conhecido por ser mais feio do que bater na mãe. A característica que todos os homens clássicos compartilhavam é tão simples que passa despercebida para a maioria das pessoas. A curiosidade, a paixão por aprender, o prazer em progredir e a incapacidade de desistir. Isso criou o homem clássico. Então, se você sente esse fogo no seu coração que te chama para ser melhor e odeia tudo que o homem moderno se tornou, você pode se tornar um homem clássico. Vamos explorar como fazer isso agora. 2. O sistema clássico para melhorar corpo, mente, grana, amor e alma em equilíbrio. Nunca foi tão fácil melhorar como homem. Olha a sua volta. Nós temos academias gigantes com equipamentos de última geração. Nós temos acesso a uma biblioteca com milhões de livros no nosso bolso. E nós podemos falar com qualquer pessoa no mundo com um simples toque em uma tela. E ainda assim, estamos gordos, burros e quebrados. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia surgiu para nos ajudar, ela também nos vicia, nos enfraquece e nos destrói. Veja,
Hoje nós podemos treinar em uma academia com os aparelhos mais tecnológicos que existem, mas nós também podemos assistir milhares de filmes no conforto do nosso sofá com um simples toque em um botão. Nós podemos comer comidas saudáveis, nutritivas e deliciosas, mas também podemos comer doces, frituras e comidas processadas que ficam prontas em 5 minutos. Nós podemos ter acesso aos livros dos maiores gênios da história, mas também podemos ter acesso a mulheres nuas, vídeos curtos e apostas no nosso celular. Então, ao mesmo tempo que as oportunidades cresceram, as tentações, as dificuldades e os vícios também cresceram. E além da barreira tecnológica, nós também temos a barreira cultural. Bom, você pode até não perceber, mas você foi ensinado a seguir ordens desde o primeiro dia da sua vida. Os seus pais te falaram que você deveria parar de sonhar tanto assim. Os seus professores falaram que você deveria ir para a escola para poder arrumar um emprego. E na escola você aprendeu tudo o que você podia fazer e o que você não podia fazer. A verdade é, você sempre foi recompensado por seguir as regras e sempre foi punido por quebrá-las. Você começou sentindo medo de brincar longe dos seus pais. Depois começou a sentir medo de desagradar os seus colegas de sala. E hoje você sente medo do que as pessoas no seu trabalho vão pensar de você. Bom, você acha que é coincidência a escola te colocar em fileirinhas igualzinho a um peão de fábrica? Ela te forçar a seguir as regras de uma professora, te punir toda vez que você tenta pensar fora da caixinha e te fazer regurgitar nas provas tudo que ela quer que você saiba para você poder ganhar uma nota 10, igualzinho um ratinho ganha um queijinho. E irmão, eu ainda nem falei sobre o pior. Olha só, depois de ter sua mente lavada por professores frustrados, colegas de classe medíocres e ideologias marxistas, você finalmente entra no mercado de trabalho. E então, no lugar de agradar o seu professor, você começa a querer agradar o seu chefe. Você acorda, toma um café ralo, dirige até o trabalho, executa tarefas idiotas, fala com colegas vazios, escuta abobrinhas do seu chefe, reza para sexta-feira chegar logo, olha no relógio 50 vezes a cada minuto, 8 horas por dia, 5 dias da semana. E para esquecer sua dor, o que você faz? Compra coisas inúteis para impressionar pessoas que você não gosta com dinheiro que você não tem. E essa é a vida do homem moderno. Doutrinado por escolas, castrado por trabalhos vazios, escravizado pela opinião dos outros e viciado em apostas, pornô e maconha. Então, pode apostar. Será difícil se tornar um homem clássico, mas vai valer a pena. Você vai fracassar, vai querer desistir, vai se afastar de pessoas que diziam ser os seus amigos, mas depois, olhando para trás, você vai se agradecer por ter dado início na sua jornada hoje. Agora, me escute com atenção. Não tenha pressa nesse processo. Não importa se você vai levar um mês, um ano ou uma década para virar um homem clássico. Você só tem que continuar persistindo por quanto tempo for necessário. Mas fique em paz. Porque agora que você está na direção certa, a velocidade não importa. E se você quer acelerar os seus resultados, você precisa de um plano, certo? Bom, depois de 10 anos nessa jornada e ajudar centenas de homens cristãos a se transformarem, eu criei um sistema que pode te ajudar a transformar 5 áreas da sua vida: corpo, mente, grana, amor e alma, com 3 horas de investimento por dia. E se você não tem 3 horas, tudo bem. Você pode reduzir para 90 minutos por dia. Bom, o meu ponto é o seguinte: você já está investindo tempo nessas áreas da sua vida hoje. O problema é que você está fazendo isso de uma forma burra. Você não tem um plano científico para construir o seu físico, você não tem uma rotina de estudos para sua mente, você não tem uma estratégia de negócios para sua grana, você não tem ideia de como encontrar sua mulher e você não sabe como fortalecer a sua fé. E nada destrói mais sonhos no mundo do que a ignorância. Então, vamos resolver isso aqui com o sistema clássico. Vamos falar sobre cada um desses pilares. Pilar 1. 60 minutos para o corpo. Você tem muitos objetivos na sua vida hoje. Mas e se você perdesse a sua saúde? O que você acha que aconteceria? Bom, eu espero que isso não aconteça com você. Mas se acontecesse, eu tenho certeza que você teria só um objetivo na sua vida: recuperar a sua saúde. Então, não tem como fugir. No final, você só tem 2 escolhas: cuidar da sua saúde hoje ou cuidar da sua doença amanhã. E construir um corpo forte não só vai te deixar mais bonito, mais forte e mais saudável. Isso também vai impactar a sua energia para poder focar, aprender e trabalhar melhor. Isso vai te ajudar a construir disciplina para acordar cedo, comer bem e conquistar objetivos. Isso vai te dar confiança para ganhar o coração de damas e o respeito de homens. E isso vai te dar um jeito de aliviar o seu estresse sem maconha, bebidas e doces.
Agora, eu preciso que isso fique muito claro para você. Você não precisa amar fazer exercícios para poder ser beneficiado por eles. Amar o fitness é conto de fadas de bombados e musas fitness. O que você realmente precisa fazer é se perguntar: qual dor eu quero ter na vida? A dor do progresso ou a dor do arrependimento? A dor de sofrer na academia ou a dor de sofrer no hospital? A dor de negar uma cerveja ou a dor de ser negado por todas as damas que você fala? Me escute agora com muita atenção. Você pode até fugir de cuidar do seu corpo hoje, mas você não pode fugir das consequências disso amanhã. E a boa notícia do fitness é que você não precisa de muito tempo para cuidar do seu corpo. Você pode construir um físico bonito com apenas 2 a 3 horas de treino por semana e pode manter um coração saudável caminhando apenas 30 minutos por dia. E sim, é apenas isso. Esse investimento vai te trazer 80% dos resultados com 20% do esforço. Então, use essa rotina que eu vou deixar aqui na tela para você agora. Tire um print e salve para usar depois. Na academia, você pode usar esse treino que eu vou deixar para você de graça aqui na descrição. E na caminhada, você pode quebrar esses 60 minutos em 3 caminhadas de 20 minutos. Uma de manhã, uma após o almoço e uma após o trabalho. Use a caminhada de manhã para construir mais paz. Use a caminhada após o almoço para construir mais conhecimento, ouvindo um bom podcast. E use a caminhada após o seu trabalho para poder pensar no que você fez no seu dia e ajustar o percurso se for necessário. Assim, você vai ficar mais saudável, mais calmo e mais inteligente. Bom, se você quiser aprofundar na área fitness, veja a Jornada do Corpo Clássico, que está com 75% de desconto aqui no primeiro link da descrição. E veja, perder gordura, ganhar músculos, ficar mais saudável são ótimos objetivos. Mas se você não tiver disciplina, não tiver paciência e não for constante, esses objetivos serão só sonhos. Então, nós temos que fortalecer nossa mente na mesma medida que nós fortalecemos o nosso físico. Vamos ver como fazer exatamente isso no próximo pilar. Pilar 2. 30 minutos para a mente. Suas ideias definem suas ações. Suas ações definem seus hábitos. E seus hábitos definem o seu futuro. Então, se você quer mudar o seu futuro, você precisa mudar as suas ideias. Na verdade, tudo que você quer conquistar começa na sua mente. Um físico forte começa na ideia de treinar. Um negócio próspero começa na ideia de empreender. Uma esposa bonita começa na ideia de conhecer mulheres. E uma conexão com Deus começa na ideia de perseguir o que é bom. Então, se você quer transformar a sua vida, você precisa construir uma mente clássica. E uma mente clássica é composta por 4 partes: calma, fortidão, resiliência, adaptabilidade. Vamos falar sobre cada uma dessas partes. Primeiro, calma. Ser calmo é aguentar os estresses da vida sem mudar a forma pela qual você age. O trânsito não te faz gritar com pessoas. Os foras não te fazem desistir de falar com damas. Os haters não te fazem desistir de postar conteúdo. Uma mente calma é sempre a mesma, independente da situação externa. Ela foca naquilo que ela pode controlar, as suas ideias e as suas ações. E ignora tudo que ela não controla: o clima, o governo, os palpites das pessoas. Toda energia é investida em se melhorar e todo o resto é esquecido. Além disso, a mente calma também é estratégica. Ela sabe que não planejar é o mesmo que planejar falhar. Então, ela define o que fazer, quando fazer e por quanto tempo fazer. Assim, ela consegue conquistar seus objetivos 2 vezes mais rápido. E depois, nós passamos ao segundo pilar da mente clássica: fortidão. Fortidão é o quão baixo você chega na vida quando uma tragédia acontece com você. Por exemplo, uma demissão pode te fazer virar um alcoólatra ou um empreendedor. Uma doença pode fazer com que você vire uma vítima ou uma história de inspiração. E uma morte de alguém que você ama pode fazer você abandonar sua família ou se esforçar para cuidar dela. No primeiro caso, você tem uma mente mole. E no segundo caso, você tem uma mente com fortidão. Agora, me escute com atenção. Ter fortidão não significa não ter emoções. Você pode sofrer, você pode chorar, você pode ficar de luto. Você só não pode ficar no buraco após ter caído nele. E você também não pode ficar apontando dedos e se fazendo de vítima. Você é o responsável pela sua dor e o único que pode se curar.
E se você pensar assim, a sua mente vai ganhar fortidão. E então, tudo vai começar a mudar para você. Você não vai ter medo mais de fracassar, porque sabe que o fracasso é um degrau na escada do sucesso. Você não vai ter mais medo de levar um fora, porque sabe que um fora te aproxima de conhecer a mulher da sua vida. Você não vai ter mais medo da opinião de outras pessoas, porque vai descobrir que para ser amado por uns, você precisa ser odiado por outros. E então, você não vai mais se deixar ser dominado pelo medo que te paralisa. Você vai começar a ser guiado pela voz de Deus que te conforta, mesmo no meio da guerra. Porque você sabe do seguinte: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Depois, chegamos ao terceiro pilar da mente clássica: resiliência. Resiliência é o quão rápido você volta a fazer o que você fazia após algo ruim acontecer. Veja, se você enche a cara, come uma pizza inteira, usa drogas e leva 1 ano para poder voltar a trabalhar após ser demitido, isso significa que você tem uma mente frágil. Agora, se você respira fundo, sai para uma caminhada, chora um pouco, senta no seu quarto, traça os seus planos e já começa a enviar currículos ou a montar um negócio após 1 semana de ser demitido, isso significa que você tem uma mente resiliente. Então, perceba o seguinte: não é uma questão de ser resiliente ou não, mas sim o quão resiliente você é. Se você leva 1 ano para se recuperar, você é pouco resiliente. Se você leva 1 dia para se recuperar, você é muito resiliente. E você pode treinar sua mente para que ela se torne mais resiliente. Tudo que você tem que fazer é não permitir que uma tragédia se transforme em um inferno. Por exemplo, uma demissão não precisa significar depressão. Você pode usar isso para encontrar um trabalho melhor. Outra, o falecimento de alguém que você ama não precisa significar um coma alcoólico. Você pode usar isso como um lembrete para amar as pessoas da sua família que ainda estão vivas. E por último, uma briga com alguém que você gosta não precisa significar extermínio de amizade, mas sim uma oportunidade para aprender como ser um amigo melhor. Então, se resiliência é o quão rápido você volta a fazer o que você fazia antes da dificuldade aparecer, o último pilar da mente clássica é a sua adaptabilidade a tudo isso. Ou seja, o quão melhor você volta após ter passado por um incêndio na sua vida. Por exemplo, a mente adaptável perde um treino e volta mais forte. Perde um emprego e começa um negócio. Leva um fora e volta ainda mais confiante. Algo ruim acontece, você se adapta rápido e isso te deixa melhor. Você bate o seu carro e no outro dia ele já tá no mecânico e você andando em um carro alugado. A sua mulher reclama uma vez que você deixa suas roupas jogadas no seu quarto e no outro dia elas já estão organizadas no seu guarda-roupa por ordem de cor. A sua mente funciona igual a um elástico. A vida te atira para trás e isso serve como um impulso para sua mente poder te jogar para frente. Agora, a mente pouco adaptável é aquela em que algo ruim acontece e ela fica pior. Por exemplo, você perde um treino e fica 1 mês sem treinar. Você perde um emprego e começa a vender drogas. Você tem uma briga com a sua esposa devido ao xixi para fora do vaso. E na próxima vez, você faz cocô para fora do vaso. E se você quer mudar isso, você precisa construir o hábito de se levantar rápido após ter levado uma rasteira da vida. Então, sempre que algo ruim acontecer, se pergunte: como que eu posso usar isso como uma escada e não um muro? E depois, se esforce para voltar a fazer o que você já fazia de uma forma ainda melhor. Bom, fica mais fácil com o tempo, eu prometo. Então, para construir uma mente clássica, eu te peço só 30 minutos por dia. Mas como? Lendo e escrevendo. Apenas isso. Existem só 2 formas de se construir uma mente clássica. A primeira forma é usando a sua própria experiência. E a segunda forma é usando a experiência de outras pessoas. O burro aprende sempre com as suas próprias experiências. Ele precisa quebrar sua própria perna, caindo em um buraco para poder aprender a desviar de buracos. Mas o sábio aprende com a experiência de outras pessoas. Ele enxerga as diversas pessoas que estão caindo em buracos e aprende a desviar deles. Agora, me diga, qual que é o melhor lugar para aprender com a experiência das maiores mentes que já existiram? Nos livros. E é por isso que é tão importante ler.
porque os livros vão te fazer absorver décadas de experiência em horas de leitura. E em nenhum outro lugar você pode ter o privilégio de passar tempo com as melhores ideias dos maiores gênios que já existiram. Então, o processo para se construir uma mente clássica é o seguinte: você vai ler 10 páginas por dia e vai escrever 3 lições sobre o que você leu. Essa vai ser a sua academia mental. Serão 30 minutos de plantio para colher 30 anos de progresso. E você precisa ler e escrever, e não apenas ler. Porque só ler livros é o jeito favorito de pessoas inteligentes procrastinarem. Veja, se você só lê, você vai ter obesidade intelectual. Se você só escrever, você vai ter magreza cerebral. Mas se você ler e escrever, você terá uma mente clássica. Então, faça os dois juntos. Leia muito, escreva muito, todo dia. E o que você deve ler? Bom, não caia na armadilha das faculdades que te forçam a ler o que você odeia. O segredo para amar ler é apenas ler sobre o que você ama. Busque o interesse que queima na sua alma. Fique obcecado. Aprenda muito, execute as ideias, tenha resultados e ensine os outros. Esse é o processo para se construir uma mente clássica. Se você quiser uma lista com as minhas melhores recomendações de livros, eu vou deixar aqui na descrição para você. E se você quiser aprofundar em como se tornar um autodidata mais rápido, eu tenho esse vídeo aqui que explora isso com profundidade. E sim, você só precisa disso para se construir uma mente clássica. 30 minutos, 3 insights, 3 anos. Vale a pena? Eu acredito que sim. Então, vamos ao próximo pilar. Pilar 3. 60 minutos para grana. A maioria dos homens trabalha tanto que eles esquecem de ganhar dinheiro. E eu sei que você já trabalha 8 horas por dia. Mas quantas dessas horas são realmente produtivas? Eu chutaria umas 2 horas, talvez até menos. O resto é enrolando, mexendo no celular e batendo papo. Agora, se você tem um trabalho CLT, fica difícil convencer o seu chefe a te deixar trabalhar menos horas, porque você é pago pelo seu tempo na maioria dos casos. Mas, se você quer ser um empreendedor digital, trabalhar 8 horas por dia é loucura. Você não precisa trabalhar mais horas, você precisa colocar mais foco nas horas trabalhadas. 1 a 4 horas de trabalho focado é tudo o que você precisa. Agora, veja, se você quer enriquecer mais rápido do que 95% dos homens, eu acredito que os seus 60 minutos da grana clássica devem ser investidos assim. Se você é um empreendedor, invista esses 60 minutos no marketing do seu negócio. Grave vídeos, poste imagens, faça anúncios, mande e-mails, escreva artigos e fale com clientes. Porque não importa o quão bom o seu negócio é se ninguém sabe que você existe. Agora, se você tem um emprego, esses 60 minutos devem ser investidos na melhora da sua carreira, com livros, cursos e conversas profundas com experts que você admira. Aprenda a falar e escrever melhor, leia sobre os melhores experts do seu ramo, mande mensagens para as pessoas que você admira, ajude o seu chefe a ganhar mais dinheiro, porque assim ele pode também aumentar o seu salário. E veja, 8 horas do seu dia são para te fazer ganhar dinheiro no mês, mas esses 60 minutos são para te fazer ganhar dinheiro na vida. E se você tem 8 horas para investir na vida dos seus clientes ou na vida do seu chefe, você também tem que estar disposto a investir essa 1 hora em você. São esses 60 minutos investidos ao longo dos próximos 5 a 10 anos que irão comprar sua liberdade pelos próximos 30 anos. 60 minutos para dar segurança para sua mulher, para dar uma boa educação aos seus filhos, para te salvar de falências, demissões e crises, para te salvar do estresse de depender do SUS, para te dar liberdade de trabalhar com seu propósito. Agora, deixa eu te falar uma dura verdade. Não tem como ser um homem clássico quebrado. Mas você também não precisa ser um bilionário. O que você precisa é ser próspero. Veja, prosperidade não é ter algo. Prosperidade é ser alguém. Prosperidade não é quanta grana você ganha. Prosperidade é como você ganha a sua grana. Prosperidade não é sacrificar sua família e perder a sua saúde em busca de dinheiro. Prosperidade é usar o seu dinheiro para poder cuidar da sua família melhor e melhorar a sua saúde. Então, a verdade é essa. O homem clássico é próspero e não ganancioso. Ele é o mestre do seu dinheiro e não o escravo dele. E quanto mais rico ele fica, mais pessoas ele consegue ajudar. Agora, me escute com atenção. Você não precisa vender sua alma para ser próspero. Você pode prosperar com honra, verdade e dignidade. Na verdade, o homem clássico só enriquece na mesma proporção do valor que ele cria na vida das outras pessoas.
Ele vê um problema, estuda a solução, constrói um negócio, fracassa inúmeras vezes no percurso, persiste por 5 a 10 anos e então dá certo da noite pro dia e finalmente consegue enriquecer sem perder a sua alma. Esse é o caminho do homem clássico que alguns dos maiores exemplos de sucesso seguiram. E se você não consegue nem mesmo pagar o seu supermercado direito, a gente tem que resolver isso antes de buscar uma vida clássica, certo? Você tem que aprender a vender o seu produto e também a si mesmo. Você tem que querer ser o melhor da sua empresa ou montar sua empresa. Você tem que criar valor no mercado para poder enriquecer em consequência disso. Você precisa aprender a fracassar inúmeras vezes, se levantar e tentar mais uma vez, até trazer para a realidade a visão que você tem na sua mente. E você precisa romper essas crenças mentirosas que dizem que ter dinheiro é pecado, algo que eu falo com mais profundidade na jornada do homem clássico aqui no primeiro link da descrição. Então, tire 30 minutos do seu dia hoje e construa a visão da grana clássica que você tem para sua vida. Se pergunte, se eu não pudesse falhar, o que eu faria da minha vida? Você começaria o seu canal no YouTube? Você largaria a medicina para poder ser músico? Você largaria o seu emprego para poder criar o seu negócio? Você viajaria o mundo no lugar de ficar preso em um escritório? Bom, sabe qual que é o maior assassino de sonhos que existe? O medo de fracassar. Ele mata milhões de homens de 25 anos, que apenas são enterrados aos 80 anos. Ele nos impede de falar com a garota que poderia ser a nossa esposa. Ele nos impede de começar um negócio que é o nosso chamado de Deus. Ele nos impede de entrar em uma academia por medo da opinião de outras pessoas. E para vencer isso, você tem que entender o seguinte: o maior fracasso que existe é chegar no final da sua vida e enxergar tudo que você poderia ter sido, mas não foi. Então, não sinta medo das críticas, dos fracassos e do trabalho duro. Sinta medo de chegar no final da sua vida e decepcionar o homem mais importante, Jesus Cristo. Então, não deixe para amanhã. Comece agora. Use esses 60 minutos para tirar os seus objetivos do papel. Crie o negócio que você seria o cliente. Escreva o livro que você gostaria de ler. Grave os vídeos que você gostaria de ver. E seja o colaborador que você gostaria de ter. E eu aprofundo sobre como monetizar suas habilidades nesse vídeo aqui. Agora, bora para o próximo pilar. Pilar 4. 20 minutos pro amor. Eu acredito que existem 3 amores que você tem que cultivar na sua vida clássica. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, sua esposa. Ao lado de todo homem clássico, sempre existiu uma mulher clássica. Marco Aurélio, o imperador estoico, tinha a Faustina, que cuidava dele enquanto ele cuidava de Roma. Winston Churchill não conseguiria ter guiado a Inglaterra com sucesso durante a Segunda Guerra Mundial se ele não tivesse o apoio emocional da Clementine Churchill. Tolkien não teria escrito O Senhor dos Anéis se não fosse por sua esposa, Edith, que lhe deu paz durante os dias de escrita e apoio nos dias de bloqueio criativo. Todo homem clássico precisa de uma mulher clássica. Uma mulher que cria paz no seu coração, uma mulher que transforma a sua casa em um lar, uma mulher que complementa a razão masculina com a intuição feminina, uma mulher que acredita em você mais do que você acredita em si próprio. E quando o homem clássico encontra essa mulher, ele não a usa para ter prazer. Ele a ama, a respeita, cuida dela, se sacrifica por ela e se casa com ela. Bom, você pode achar que isso é impossível em 2025, não é mesmo? E devido ao estado das mulheres atuais, eu não te culpo. Mas entenda o seguinte, pela mulher errada, realmente não vale a pena sacrificar nada. Mas pela mulher clássica, essa sim vale a pena sacrificar, meu irmão. Porque a mulher clássica não vai destruir os seus objetivos. Ela vai te ajudar a chegar neles mais rápido. E outra, você já parou para pensar que talvez só tenha conhecido mulheres de baixa qualidade porque você ainda é um homem de baixa qualidade? Eu sei que isso dói, mas é a verdade. Irmão, me escute. Deixe a fornicação e a luxúria para os meninos que usam meninas. Me diga, você é um menino ou é um homem? Se você é um homem, você tem que parar de tomar leitinho, que é o sexo casual vazio, com mulheres superficiais, que faz com que você se sinta horrível depois. E você tem que começar a comer carne, que é o amor com uma boa mulher, que te torna um homem melhor. Busque esse amor, meu irmão. Valorize o seu progresso mais do que você valoriza o seu pipi. E seja um homem bom, bonito e próximo de Deus, para que você possa encontrar uma mulher boa, bonita e próxima de Deus. Bom, existem 2 decisões que vão definir 90% da sua felicidade na vida. 1. No que você trabalha
E 2, com quem você vai se casar. Se você errar em qualquer uma dessas duas decisões, a sua vida vai ser um inferno. Então, escolha com cuidado. Encontre uma esposa que te ajude a treinar e comer bem. Uma esposa que te motive a superar os desafios no seu trabalho. Uma esposa que vai estar lá quando você fracassar para poder te ajudar a levantar. E uma esposa que te ajude a ficar cada vez mais próximo de Deus. Porque no final, a sua esposa não é apenas a sua esposa. Ela também é sua psicóloga, sua cozinheira, sua conselheira, sua colega de quarto, sua sócia de negócios, sua parceira de treino e sua parceira de viagem. E nenhuma outra pessoa vai passar tanto tempo com você quanto ela. Na verdade, a sua esposa é a única que te ama devido a quem você é. A sua mãe te ama porque você é filho dela. O seu filho pode te amar porque você é o pai dele, mas a sua mulher te ama por quem você é. Então, tire 20 minutos do seu dia para cultivar o amor da sua mulher. Se você ainda não tem uma esposa, o seu objetivo aqui é conhecer mais damas. Tire 20 minutos do seu dia para frequentar igrejas, mandar mensagens, falar com damas na rua, ir em eventos, shows e palestras. Na verdade, eu acho que você nem precisa procurar. Você apenas tem que ser a sua melhor versão todo dia. E então, no tempo de Deus, a mulher certa vai aparecer para você. Mas você também tem que estar preparado, porque quando a chance aparecer, você tem que fazer a sua parte. Você tem que saber falar bem, manter uma conversa interessante, se vestir bem, tomar banho de vez em quando, ter um físico saudável, ter dinheiro para poder pagar a conta e estar claro para onde você está indo com a sua vida. Agora, se você achar 20 minutos por dia muito pouco, você pode poupar isso e investir 140 minutos no sábado ou no domingo. Veja o que se adapta melhor na sua rotina hoje. E por favor, meu irmão, não seja um imbecil red pill. Não tente manipular ninguém, não tente usar ninguém e não tente ser quem você não é. Apenas fale com a mulher com honestidade, sem decorar cantadas, sem criar expectativas e sem esperar nada em troca. Apenas diga oi, se apresente, pergunte o que a dama faz da vida e explore a conversa a partir disso. Só isso. E se você se sentir bem na conversa, aprofunde. Mas se você não se sentir bem, agradeça e parta para a próxima. Escute, existem milhões de mulheres no Brasil e uma delas é a sua. Pode apostar. Mas para ser capaz de encontrá-la, você precisa tomar 100 foras das mulheres erradas. E para suavizar a dor disso, você precisa pensar da seguinte forma: cada fora que eu levo da mulher errada me aproxima da mulher certa. Agora, perceba algo muito importante sobre a busca por uma boa mulher. Esse é apenas o quarto pilar do homem clássico. Antes disso, a gente falou sobre melhorar o seu físico, melhorar a sua mente e construir a sua grana. Por quê? Porque você precisa ser um príncipe antes de buscar a sua princesa. Veja, se você é um sapo, você vai atrair uma piranha. Mas se você é um príncipe, você vai atrair uma princesa. No final, a melhor dica de relacionamento é: seja um homem melhor. A melhor dica de sedução sempre será desenvolvimento pessoal. Não tem como escapar disso. Você fica bonito e encontra uma mulher bonita. Você fica inteligente e encontra uma mulher inteligente. Você se torna próspero e a sua mulher te enriquece ainda mais. Veja, antes de Deus dar uma mulher para Adão, ele deu para ele um trabalho. Então, no lugar de sair caçando borboletas, cultive o seu jardim e as borboletas vão começar a voar até você. Bom, se quiser aprofundar nisso, veja esse vídeo aqui, onde eu falo sobre como encontrar uma namorada sendo cristão. Ele é de 2023, mas a psicologia feminina continua igual. Agora, se vocês solteiros me dão licença, eu quero falar agora com os homens que já são casados. Irmão, nesses 20 minutos por dia, converse com a sua mulher. Sente com ela na mesa de jantar e pergunte: como foi o seu dia? Como está o seu trabalho? Como que eu posso te servir melhor? Essas 3 perguntas são simples, mas farão a sua mulher te olhar com os olhos brilhando. E eu sei que você pode até achar que isso é uma bobeira, mas me diga, quando que foi a última vez que você realmente conversou com a sua mulher? Quando que foi a última vez que você elogiou o seu cabelo? Quando que foi a última vez que você ficou curioso sobre como que ela tá no seu trabalho? Quando que foi a última vez que você ouviu ela sem estar com seus olhos grudados no seu celular? E quando foi a última vez que você perguntou para ela como que você pode ser um homem melhor? Tudo isso é essencial para a construção de um relacionamento forte com a sua mulher. E se você quiser aprofundar nisso, veja esse vídeo sobre casamento aqui que eu gravei. Agora, bora para a segunda parte do amor clássico, que é a
a sua família. O seu pai, a sua mãe, a sua irmã e o seu irmão. Qual foi a última vez que você falou com eles? Quer dizer, realmente falou e não brigou, discutiu ou ficou no celular enquanto eles falavam. Olha só, digamos que os seus pais vão viver até os 80 anos. Se eles possuem 60 anos hoje, você só tem mais 20 anos com eles. Se você só os vê uma vez por mês, você só vai vê-los mais 240 vezes. Se você só os vê uma vez por ano, você só vai vê-los mais 20 vezes. Pesado, não é mesmo? Então, tire 20 minutos do seu dia hoje para falar com seus pais. Pode ser com uma ligação, pode ser com um áudio no seu celular, pode ser em um almoço de família. Só não deixe para amanhã, porque na maioria das vezes o amanhã se torna nunca. E se você ainda mora com seus pais, não sinta vergonha disso. Use essa oportunidade para poder arriscar mais nos seus objetivos. Aproveite esse privilégio para construir o seu negócio, a sua mente e o seu corpo. E seja grato pela presença das pessoas que mais te amam nesse planeta, porque em breve você vai sentir muita falta disso. E para fechar, invista 20 minutos para falar com seus amigos e as suas amigas. Veja, nenhum grande homem clássico caminhou sozinho. C.S. Lewis nunca teria escrito as Crônicas de Nárnia se ele não tivesse se convertido ao cristianismo após suas conversas com o Tolkien. Steve Jobs nunca teria criado o celular da maçãzinha se não tivesse o apoio técnico do Sr. Steve Wozniak, que era um engenheiro brilhante. E até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, que era mais do que capaz de fazer tudo apenas com a presença de Deus, escolheu trazer para perto de si 12 discípulos, os quais, em suas palavras, fariam coisas maiores do que as que ele fez. Então, não subestime o poder de uma irmandade clássica. E também não subestime o impacto de amigos tóxicos. Como a minha avó sempre me diz, se você quer conhecer alguém, olhe para os seus amigos. O bêbado anda com os bêbados, o maconheiro anda com os maconheiros e os homens de sucesso andam com os homens de sucesso. Então, escolha com muito cuidado os seus amigos, porque eles podem ser o motivo do seu sucesso ou a razão do seu fracasso. E quando você encontrar bons amigos que te ajudam a melhorar, cuide dessas amizades. Tire 20 minutos para ligar para um amigo que você não vê faz um tempão. Aquele seu amigo que fica feliz quando você progride e te ajuda quando você fracassa. Aquele seu amigo que te recomenda livros, te dá feedback sincero sobre o seu negócio, te aconselha com sinceridade, te chama para ir na academia no lugar de ir para o bar e te inspira a ser um homem melhor todo dia por meio do seu exemplo. E se você ainda não tem esse amigo na sua vida, seja esse amigo, seja o exemplo, seja a inspiração, dê os conselhos que você gostaria de receber, apoie os seus amigos nas dificuldades e aplauda-os em suas conquistas. E assim, a sua companhia será uma bênção na vida deles. E você vai ganhar algo muito maior em troca. A felicidade de ver alguém que você ama melhorar. E esse sentimento não tem preço. Bom, o problema de hoje é que os homens nunca estiveram tão conectados e ainda assim nunca estiveram tão solitários. E de acordo com essa pesquisa feita com 55 mil pessoas, 40% dos jovens de 16 a 24 anos se sentem solitários. Ou seja, se você saísse na rua e falasse com 5 jovens, 2 deles falariam para você que eles se sentem sozinhos. Jovens que não possuem ninguém em suas vidas que os apoiem. Não possuem ninguém com quem contar nos momentos difíceis. E em compensação, possuem milhares de seguidores e centenas de curtidas em suas fotos. Na verdade, para grande parte desses jovens, o problema é ainda pior, porque a solidão que eles sentem cria carência, e isso faz com que eles se entreguem a amizades tóxicas que os incentivam a usar drogas, beber, jogar dezenas de horas de videogames, se afastarem de Deus e não se arriscarem na busca de seus sonhos. Bom, se esse é o seu caso, use esses 20 minutos para fazer uma lavagem social, onde você vai cortar da sua vida as amizades que te pioram e vai começar a conviver apenas com os amigos que fazem bem tanto para o seu presente quanto para o seu futuro. Se você quiser conhecer homens que estão no mesmo caminho que você pode entrar na jornada do homem clássico aqui no primeiro link da descrição. Claro, isso não substitui uma amizade de carne e osso, mas é muito melhor do que ficar sozinho e é milhões de vezes melhor do que ter as amizades erradas. Agora, me escute. A jornada do homem clássico tende a ser mesmo um pouco solitária. Se você se sente assim, saiba, isso é super normal. À medida que o tempo passa, você vai se acostumando cada vez mais com isso. E depois de um certo tempo, a solidão que te corrói se torna a solitude que te constrói. Bom, se você quer ser excelente,
você tem que se acostumar a ser uma exceção. Em outras palavras, se você quer ser um leão, você não pode ouvir a opinião de ovelhas. Desculpa, incorporei o coach agora. Então, resumindo, cuide da sua mulher, converse mais com seus pais, conviva mais com seus bons amigos. Essas pessoas valem mais do que milhões na sua conta. Então, trate elas dessa forma. Mas também não se sinta mal por ficar um pouco sozinho e focar nos seus objetivos. Isso é bom e necessário às vezes. E as pessoas que te amam vão te entender se você comunicar os seus objetivos para elas. Só não caia nessa baboseira de modo caverna. Construa sua vida junto com as pessoas que você ama. Porque não adianta nada ser rico e estar rodeado de víboras interesseiras. Não adianta nada ser inteligente e não ter ninguém para poder conversar. E não adianta nada ser o homem mais bonito do seu grupo de amigos que sua pedras de gelo ao pensar em falar com uma desconhecida. Então, dito isso, agora nós vamos falar sobre o último pilar do homem clássico. Pilar 5. 10 minutos para a alma. Se você não construir uma alma clássica conectada ao Criador, você vai ver todos os outros pilares da sua vida virarem pó. E o maior exemplo que temos disso vem do rei Salomão. Ele foi o rei mais rico que já existiu. Nenhum homem era tão sábio quanto ele. Pegador? O cara tinha mais de 1000 mulheres aos seus pés. E mesmo assim, no final da sua vida, ele levantou suas mãos aos céus e disse: "Tudo isso é vaidade!" Isso porque ele abandonou a Deus na sua vida e começou a adorar pepecas, dinheiro e macumba no lugar. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: quais deuses você tem adorado na sua vida no lugar de Deus? Sexo? Grana? Shape? Veja, todo homem carrega no seu coração um vazio infinito do exato tamanho de Deus. E se você tentar preencher isso com dinheiro, sexo e vaidade, você ainda vai se sentir vazio, porque nada nessa terra é do tamanho de Deus. Então, a busca por Deus não é uma opção para o homem clássico. Buscar a Deus é a prioridade na sua vida, porque após isso, todas as coisas do mundo virão até você. Mas agora, dentro de suas essências verdadeiras. Veja, com Deus, o sexo não é luxúria, é amor. Com Deus, o corpo forte não é vaidade, é virtude. Com Deus, o dinheiro não é maldição, é prosperidade. Mas sem Deus, tudo perde o seu sentido verdadeiro. O corpo forte, o carro esportivo, a mulher bonita, tudo isso se torna pó. Igualzinho a uma lâmpada que você tenta fazer passar eletricidade, mas ela já está queimada. E me diga, do que vale conquistar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta viver bem nesse peido de vida que a gente tem aqui e passar a sua eternidade longe de Deus? Irmão, me escute. O antídoto para esse vazio que você sente é salvar 10 minutos do seu dia para falar com Deus. E quando eu digo falar com Deus, isso é realmente ter uma conversa com Deus e não um monólogo. Bom, todo mundo já conheceu alguém na vida que fala abobrinha e nunca te dá a oportunidade de falar nada, não é mesmo? E eu acho que Deus se sente assim com a gente de vez em quando. Nós falamos o que queremos para Ele, mas nunca falamos com Ele. Nós pedimos tudo o que nós queremos, mas não escutamos o que Ele quer. Nós falamos, seja feita a minha vontade, e tratamos o Rei do Universo como se ele fosse um garçom, disposto a realizar os nossos caprichos na hora que nós queremos. O pior, a gente fica repetindo palavras vazias para Deus igualzinho um disco riscado. E se isso faz a oração ficar super chata pra gente, imagina para Deus. Bom, nesse pilar, eu quero que você mude isso. Eu quero que você reserve 10 minutos do seu dia para conversar com Deus, para que você possa agradecer por tudo que Ele fez por você em todos os outros pilares. Então, em suas orações, quando você for pedir por algo, diga: Senhor, se for da sua vontade, me ajude a conquistar isso. Mas se não for da sua vontade, limpe isso do meu coração. Quando você for falar das suas dificuldades, diga: Senhor, eu sei que você é capaz de fazer todas as coisas. Por favor, me dê forças para vencer essa dificuldade, assim como seu filho venceu a cruz. E quando você for agradecer por algo, diga: obrigado, Senhor, pelo que você fez na minha vida. Só que eu não te amo pelo que você faz, mas sim por quem você é. E depois, fique em silêncio. Escute a resposta dele no seu coração.
Algumas vezes, essa resposta será suave, quase imperceptível, como um toque nas costas de um pai que quer encorajar o seu filho a se fortalecer. Outras vezes, a resposta será forte, igual o rugido de um leão no seu estômago. Você vai sentir um incêndio no seu coração, que confirma que esse é o caminho certo a se seguir, ou vai sentir um congelamento estomacal doloroso, que vai te punir por você estar no caminho que não é o correto para você. Em ambos os cenários, escute a voz de Deus e entre em ação. Porque Deus nunca vai te dar uma casa pronta, Ele sempre vai te dar um martelo. E é você que vai ter que construir o castelo da sua vida. Mas, com Ele do seu lado, nada pode te parar. Então, use esses 10 minutos diário para ler a Bíblia, falar com Deus, ouvir um pastor, ficar em silêncio, assistir um padre, refletir sobre sua vida e para sempre se lembrar do seguinte: o corpo forte que você construiu foi porque você antes recebeu um corpo. A mente inteligente que você desenvolveu foi porque antes você recebeu uma mente. A prosperidade que você conquistou foi porque antes você recebeu a maior riqueza, de graça, a sua vida. Tudo que você construiu foi porque Deus deu para você antes o material para a construção. Então, dê a Ele toda a glória na sua vida. E isso vai transformar o seu orgulho em humildade, o seu medo em coragem, a sua vaidade em virtude, a sua ganância em paz e a sua luxúria em amor. Assim como Ele já havia planejado para você desde o ventre da sua mãe. E por favor, não ignore a força desses 10 minutos para sua alma, porque eles podem ser os 10 minutos mais importantes da sua vida. Então, agora que nós falamos sobre todos os pilares do homem clássico, deixa eu te mostrar como nós podemos juntar tudo isso em uma rotina diária. 3. A rotina do homem clássico. Faça isso no presente para transformar seu futuro. A sua primeira ação é a seguinte: durma 60 minutos mais cedo a partir de hoje. Coloque um despertador no celular para ir dormir, abra um livro e apague. Isso vai te fazer acordar 60 minutos mais cedo no próximo dia. E esse vai ser o tempo que você vai investir na sua grana clássica. Feche vendas, grave vídeos, crie conteúdo, fale com experts, estude os clássicos, aprenda sobre marketing. E pronto, 60 minutos para grana clássica feitos com sucesso. Depois, prepare sua roupa da academia e uma mochila e vá para o seu trabalho. No seu horário de almoço, termine a sua refeição saudável e passe 30 minutos com o livro. Não abra o Instagram, não veja vídeos no TikTok e não perca tempo no WhatsApp. Passe esses 30 minutos explorando a mente dos maiores gênios que já existiram. E ao lado do livro, deixe uma folha de papel, onde você vai escrever os insights que você aprendeu. Assim, você vai aprender mais rápido e vai se lembrar por mais tempo das ideias que você consumiu. E pronto, terminamos o tempo de investimento na mente clássica. Depois, após o seu trabalho, passe 30 minutos na academia com o treino que eu ensino aqui para você, eu deixei na descrição, e 30 minutos caminhando em uma esteira ou na volta para sua casa. Se for um dia de descanso, apenas caminhe 60 minutos enquanto escuta um bom podcast educativo. E bônus se for um podcast em inglês, para você poder aprender mais uma habilidade clássica. E pronto, aqui finalizamos o investimento no corpo clássico. Após isso, volte para casa. Se você tem uma esposa, jantem juntos, enquanto vocês conversam sobre o dia. Se você mora com os seus pais, sente-se na mesa com eles e converse sobre o que você está estudando, trabalhando e progredindo. Agora, se você não tem esposa e nem pais, igualzinho ao Batman, então fale com algum amigo no seu celular, mande mensagem para alguém online ou entre na jornada do Homem Clássico aqui no primeiro link da descrição, para que eu mesmo possa te dar apoio durante a sua jornada. Depois, nos finais de semana, você pode aumentar os 20 minutos dados pro amor. E você pode usar esse tempo para conhecer mais pessoas, fazer novos amigos e encontrar sua namorada. Ou passar mais tempo com seus pais e fazer da sua esposa mais feliz. Ok? E pronto, investimos 20 minutos no amor clássico. Depois de um dia extremamente produtivo, agora chegou a hora de relaxar. Então, veja um filme, veja um anime, jogue videogame, veja uma série, mas tome cuidado com isso, porque se isso te vicia e te faz ir dormir 3 horas da manhã, é melhor cortar da sua vida, ou deixar apenas para os seus finais de semana. E veja, não tem nada de errado em investir tempo em lazer. Na verdade, isso é muito importante para que você aguente os anos que você vai precisar investir na sua jornada para ficar mais forte, mais sábio, mais próspero, mais próximo da mulher que você ama e mais próximo de Deus.
Então, não tente ser perfeito, apenas se esforce para ser constante. E sempre que você errar um dia, volte no outro, sem desculpas. E por fim, quando você for dormir, separe 10 minutos para falar com Deus. Agradeça pelo dia, peça força, peça coragem, peça que Ele te guie para o que Ele quer e não para o que você quer. E pronto, investimos na alma clássica. Por fim, vá dormir e repita tudo no próximo dia. Siga essa rotina de segunda a sexta por pelo menos 6 meses e me agradeça em 2026. Eu tenho certeza que você vai olhar para trás e vai ficar muito feliz por ter começado hoje. É sério, eu já vi isso acontecer com milhares de homens cristãos que eu já ajudei. Você só tem que ter disciplina para fazer o que deve ser feito, mesmo quando você não sentir vontade. Resiliência para voltar aos seus bons hábitos após fracassar diversas vezes no caminho. E paciência para colher os frutos que virão das sementes que você está plantando hoje. Se você tiver isso, meu irmão, você pode se transformar em um homem clássico. E vai ser uma honra dividir a jornada com você. Agora, me escute. Todos nós somos diferentes. Alguns homens trabalham 10 horas por dia, possuem 4 filhos, fazem faculdade e ainda têm que cuidar dos seus pais que estão doentes nos finais de semana. Então, por favor, não veja as dicas que eu te dei nesse vídeo como regras. Veja as dicas como conselhos que você deve adaptar na sua vida para obter o mesmo fim. Se tornar um homem forte, disciplinado, inteligente, próspero, amado por uma boa mulher e próximo de Deus. E se você não tem 3 horas por dia, invista 90 minutos por dia. E se você não tem 90 minutos por dia, invista 45 minutos. Porque sempre existe o algo que você consegue fazer. E o algo sempre dá uma surra no nada. E eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu espero que os conselhos te ajudem, meu irmão. Se você quiser aprofundar nessas ideias, com os meus melhores livros e cursos, enquanto é acompanhado por mim, dentro de uma comunidade de homens cristãos inteligentes, iguaizinhos a você, veja a Jornada do Homem Clássico aqui no primeiro link da descrição. E lembrando que na Black Clássica você também tem 75% de desconto e vai receber uma mentoria grátis comigo. Então, aproveite aqui no primeiro link da descrição. É uma honra e um privilégio gigante poder te ajudar, meu irmão. Um enorme abraço pra você, fique com Deus e eu te vejo em breve. Até!